Boa tarde, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui o podcast Aqueles Alunos e hoje estamos com o Victor. Um grande homem. Está aqui, ó. Ai, volta grande, né, cara? Apreciador de Não foi essa a intenção, mas... Porra, Aqui, ó. Estamos aqui hoje, a gente vai falar de HQs junto com o Reinaldo, professor aqui magnífico, junto com o meu amigo Emanuel e o Bruno Henrique. Admiradores também, fanáticos. 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 Então estamos aqui com um monte de HQ. Então vamos começar aqui perguntando aqui pro nosso amigo Victor. Bom, Victor, como é que você começou a gostar das HQs? Cara, história em quadrinhos, eu comecei a gostar, vamos puxar aqui um pouco mais da infância, né, cara? Em cima do material que a gente já conhecia, que era a Turma da Mônica. É. Material de entrada geralmente pra maioria, do que eram os jovens ali dentro. Pra mim também foi. Entre 7 a 10 anos de idade. Então acho que foi a porta de entrada para muita gente. Mas aí eu vou estar mentindo se eu for falar em cima disso, porque a gente já lia Calvin Haroldo. Mad, mas eu sou mais velho que você, né? Não, o Mad. pessoal do Mad, que era já mais do pessoal dos anos 80, 90. Calvin Haroldo, o que a gente tinha mais? Agar também. Tinha Mafalda. Mafalda, né? Snoopy. Nossa, a porta de entrada da maioria foi tirinha, mas quando a gente pegou menos pra leitura foi Turma da Mônica. Que tinha mais volume, né? Isso, tinha bem mais. Também tinha o da Disney mesmo, o Tio Patinha. Tinha Tio Patinhas, Zé Carioca, que também é outro produto nacional nosso. Tinha outros então, da Disney também, era bem famosinho também. Tinha bastante coisa, né? Mas acho que começou dali e dali pra frente a gente, depois de um tempo, quando comecei a estudar aqui no centro, foi muito mais fácil ter acesso por conta das bancas que a gente tem aqui em volta. A época era 2013, 2014, tinha uma banca aqui embaixo, aqui no centro, que ficava na falecida Praça da Plata, que agora sempre foi o Barão Schneeberg, e a outra que era da São Luís. Então, geralmente, ele sempre tinha uma rotação muito grande do que era de história em quadrinho, porque o pessoal recebe ali de forma consignada. Então, chegava, você viu o que tinha de material, o que dava para acompanhar, o que não dava para acompanhar. E aí a gente pegava, comprava alguma coisa, e o preço era 20 vezes mais barato do que hoje em dia. Hoje está muito super valorizado, né? Sempre foi uma categoria de luxo, né? Para quem gostava de acompanhar, principalmente quem comprava quinzenal, para quem comprava mensal, né? Mas a Panini sempre fazia, pelo menos até os anos 80, era esse formatinho aqui que vendiam. Juntava 2, 3 histórias e fazia, né? Bem pequenininho o formatinho. Sim, esse formato. Tanto que vão voltar com esse formato aqui no Brasil para fazer o pessoal se reintroduzir nas histórias em quadrinhos. Que é muito complicado também. Porque imagina assim, tanto que é uma dúvida que o Renato a gente tinha debatido, por que o pessoal do mangá está consumindo muito mais história em quadrinhos aqui? Tanto a América quanto a Europa, a Ásia sempre foi muito mais valorizada. Sim. Isso é legal mesmo você tocar no assunto. A gente vai abordar melhor, né, essa questão, porque acho que vocês também têm essa questão do mangá, né? E aí ele trouxe um ponto de vista, a gente estava conversando, que na verdade eu reencontrei, ele foi meu aluno, né? Tempos atrás. Teve essa também. Foi meu aluno. E aí eu estava procurando, eu tô tentando completar a coleção dessa edição aqui da Marvel, né? Da coleção Marvel, são 135. 135 volumes. Aí são 135 volumes. E aí vai montando, né? Vai montando as imagens e tal. E aí tinha um número que eu não tinha. Ele tinha vários que ele tava vendendo, eu não tinha um, né? Falei, tu vende um só, eu vendo, tá, não sei o quê. Aí, cara, eu peguei, acabou conversando e tava trocando uma ideia, fazia tempo que a gente não se via. E aí eu já falei assim, cara, esse negócio do mangá, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, a molecada vai com a gente vai lá, tem as comic books, né? Cara, o negócio é gigantesco, assim, sabe? E lá os caras consomem violento mesmo. Tem nós somos em Nova York, assim, que é absurdo, assim, cara, absurdo, é um shopping mesmo. E aí tava conversando com ele, assim, cara, e a galera vai e não vai pra comprar, e quem compra sou eu, cara. Tipo, a molecada traz só mangá, né? Aí ele pensando, esse negócio do mangá tá virando e tal. E ele trouxe um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, né? Cara, o ponto, geralmente, assim, o que acontece para vocês chegarem assim, quero começar a ler, digamos assim, vamos botar quero começar a ler Batman. Você chega na banca, às vezes você não encontra um encadernado, deixa eu ver, tem algum aqui, ó.
encadernadinho assim, ó, já com o Cavaleiro das Trevas. Você não encontra. Você vai encontrar alguma edição que está sendo lançada agora no quinzenal e ali você vai tentar acompanhar, mas às vezes você chegar lá, você vai estar no número 16, você vai estar meio que no meio da meada, caminhando. Para achar na internet hoje em dia, para comprar, é um pouco mais complicado, porque como é consignado, sai da banca, volta para a distribuidora. Da distribuidora, não se sabe o fim que vai levar. Às vezes vai voltar para alguma reciclagem, alguma coisa, e se perde naquilo. Né? Geralmente o que você vai encontrar vai ser sebos que compram nessas distribuidoras e você não consegue comprar. É muito complicado você conseguir, quero ver o que tem pilhado na distribuidora para poder achar, comprar, garimpar. Né? E geralmente essas distribuidoras ficam em cidades pequenas. Então, se vai para lá para achar é um pouco complicado. Né? Então, esse é o ponto mais chato. E o mangá não. O mangá você já tem lá. Onde que eu começo a ler? Volume 1. Ponto. Vai lá, você encontra o que você quer e começa a destrinchar dali, né? Agora, já a parte de HQ... São muitas histórias. São muitas histórias. Essa é uma questão importante para deixar, né? Coloca ali aquele negócio que o mangá, o Miro, ele tá falando negócio, pô, então esse negócio legal, a gente tá conversando aqui, trocando uma ideia ali, que, tipo assim, se você pegar aqui, de quando que é o Super-Homem? Super-Homem de 1950? 38. Final dos anos 30. Final dos anos 30. Velho, aqui. É velho. Quantas histórias tem dele? Várias. Aí vai criando, aí eles fazem o que eles chamam de reboot. Né? Eles criam uns flashpoints que inicia novamente, cria um mundo paralelo. A Marvel tem vários. A Marvel, Homem-Aranha principalmente, que agora que o pessoal começou a se sintonizar, tanto que foi por isso que essa ideia de, agora um multiverso, que é uma encheção de saco gigantesca, que é pro pessoal sempre poder trocar ator, então isso ajuda, tanto ajuda o cinema, quanto ajuda a HQ, então por aí vai. Ou trocar roteirista mesmo. Sempre foi o grande, roteirista vai sair da empresa, vamos rebutar a história dele, então... Tu entendeu? Eles fazem um evento que eles reinicia tudo como se desse um restart no negócio. Já o mangá, como é que é? O do mangá, na verdade, ele não acontece assim. O mangá, ele completa. É uma história fechada. É uma história fechada. Ele vai se completar, tanto que essa é a diferença que a gente tem aqui, tanto do Ocidente para o Oriente, é que no Ocidente a gente tem uma síndrome de Sherlock Holmes. Falo isso pelo seguinte, a gente tem os mesmos personagens desde os anos 30. Então, assim, para você encaixar alguma história, pegar coisa antiga, é complicado. Mangá não, o mangá foi nos anos 50 pra frente que meio que começou a estourar o boom, né? Junto com esse delírio todo. Então, você tem início, fim do mangá, tanto que, até por questão de filosofia, né? Lá, geralmente no Oriente, é dividido por eras, né? A gente aqui é dividido por anos, né? E o que aconteceu dentro desses anos, né? Tanto que a forma mais fácil da gente se comunicar no Ocidente era moderna, medieval, pré-história. No Oriente, não. Era Taisho, Meiji, vamos botar no Japão, feudo inicial chinês. Então, vai mudando o formato de história para eles, né? Então, é muito mais fácil e conclusivo para eles do que para nós. Sim. Isso por conta da filosofia deles. A gente não. Aí a síndrome de Sherlock Holmes é porque Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, ele se cansou de escrever Sherlock Holmes porque o jornal pedia. E ficava incessantemente. Ele matou o Sherlock Holmes umas 4 vezes. A história era escrita no jornal da época. Então o pessoal lia pelo jornal. E o jornal cobrava ele a escrever aquilo. E pra gente, pegou essa síndrome, porque sai um material novo como história em quadrinhos, o pessoal vai lá e lê e consome. Eu quero mais, eu quero mais daquele personagem. E hoje em dia a gente tem esse banho de personagens que quando sai alguma coisa nova, o pessoal estranha. Se vê se tentar se adapta, se não adapta, os caras cancelam. Sem dó. Sem dó, acabou. Sem dó. Né? A diferente do Japão, o cara fala assim, encerra ali, encerrou teu ciclo, beleza, acabou. E vem um outro personagem. É até mais criativo, né? Bem mais criativo. É mais criativo, você dá criatividade pra galera, né? Se reinventar, né? Isso, né? Até porque trabalhar com o mesmo personagem por anos sem descredencializar como ele surgiu, pra onde ele vai, é muito complicado. Porque você já tem um personagem feito. Imagina o Superman que é feito desde a época dos anos 30. Pra hoje em dia, já vai bater mais do que... Nossa, 60, 80, quase 90 anos. Quase 90 anos. São 90 anos de um personagem
que não tem como você destrinchar mais do que já foi destrinchado. Então, tanto que agora está acontecendo na DC Comics, que é o universo absoluto. Que aí a história é que o Superman, em vez de ficar nos Estados Unidos, fica no Brasil. Foi isso. O Bruce Wayne, ele não é alguém rico, ele é alguém de família pobre, viveu na sarjeta de Gotham e virou o Batman. E a Mulher Maravilha, se eu não me engano, ela é a Amazona Ferrenha, né? Porque antes ela tinha aquela questão do somos todos humanos, sempre aquela adaptabilidade, agora não. Agora é amazonense mesmo, é um pouco mais pedrada das ideias, então ela virou um pouco mais brutal também nesse quesito. E da Marvel, ultimamente, o que o pessoal tem feito bastante são sair um pouco do foco e ir um pouco para a cinemática. Agora que eles estão investindo mais em animação, os filmes a gente tem desde 2007, que foi com o Homem de Ferro, que começou tudo ali, com direção de Joe Favreau. E, cara, nisso, o que era de estigma tanto da Vertigo, que é uma linha um pouco mais adulta, se puder levantar ali o Preacher pra mim. Isso, né? Que essa é a linha adulta da DC Comics. Né? Meio sinistro que já né? Preacher é uma história bem pesada, assim, né? É uma história pesada. E isso vai levando, né? Até por conta que isso veio também do pessoal dos anos 80, que são os escritores britânicos. Ali, os anos 80 foi crucial na parte de trazer uma identidade mais humanizada pros personagens. Então, aí tem Alan Moore, que saiu lá, vieram pra cá, começaram a escrever histórias, tanto que esse também é selo Vértigo, que é Homem do Pântano. O Sandman também é, né? Sandman também, do Neil Gaiman, tá certo? O Neil Gaiman, acho que ele fez Batman, né? Fez Batman também, fez Eternos também. Também. E vai mudando assim, Eternos, pra quem assistiu no cinema, bem ruim. Tenho pena. Esse negócio aí que tu falou aí desse negócio, tipo, de manter sempre o mesmo personagem faz muito sentido, porque mesmo, tipo, o Super-Homem tem umas 60 versões do Super-Homem. Tipo, tem aquele Super-Homem zumbi lá, tava pegando lá os quadrinhos ali na biblioteca, tinha o Super-Homem zumbi, aí tem o Batman tem uns 60 lá, do futuro, o Homem-Aranha tem 60 trilhões de Homem-Aranha, aí tem lá o Coringa lá, tem aquele Coringa lá, a Última Risada, acho que era. A Última Risada. Isso. Tem aquele lá tudo metalizado lá, aí tem o Coringa normal, tem A Última Risada é a última piada, né? Última piada mortal. Piada mortal. Isso é isso. Também do Alan Moore. E esse pessoal... Porque pra mim é o melhor Coringa que tem, né? Que conta a história, o início dele. Conta a história que começou com um capuz vermelho e tudo mais, aspas a capuz vermelho no caso. Ali ele dá, o Alan Moore, na verdade, ele é um revolucionário dentro assim, das questões, que ele pegava o personagem, né, isso foi muito feito bastante nos anos 80, que ele pegava todo mundo, esse pessoal dessa escola britânica que veio para a América nos anos 80, eles receberam muito personagem em Tier B. Não queria trabalhar com personagem Tier A, porque o personagem Tier A já está estabelecido, o que você vai fazer de novo? Essa mesma mentalidade que o pessoal ainda tem hoje em dia, já era aplicada nos anos 80, e só tinham 40 anos de vida, esses personagens. E aí eles vão destrinchando um pouco mais. Aí você pega aqui que nem do Alan Moore, que ele foi fazer Piada Mortal, ele falou, vou pegar o Coringa. E aí ele fez uma história de início, meio e fim, aspas ali no caso, e aí você meio que, não que cria empatia com o personagem, mas aí você começa, você começa a ver o outro lado da moeda. Você ainda continua, ele ainda é um vilão, ele não humanizou aquilo ali, mas você ainda viu o outro lado da moeda. Isso foi dando ricochete para vários outros personagens. Sim. Isso é bacana de ver, porque aí é construído, forma uma identidade pro herói, tanto pro vilão dele, e isso vai acabar acarretando em outras coisas. Então, toda essa parte dessa escola britânica que trouxe Preacher, né, Moore, Sandman, deixa eu ver o que mais tem, cara, esse pessoal do Vertigo? Tanto da Vertigo, tem Hellblazer, John Constantine. Tem o Blade, né? Blade também, só que é do selo Max da Marvel, que também é a mesma coisa, que aí... Blade é o Caçador de Vampiros. Blade é o Caçador de Vampiros. Primeira adaptação, acho que da Marvel, que deu certo no cinema. Foi a primeira, que fez tem sucesso. Tem um filme dele, né? Tem. Eles vão fazer vão fazer um remake. Vão fazer um reboot, né? Agora eu me lembrei, o ator do
Green Book. Agora eu esqueci o nome dele, mas é um nome africanizado, norte-africanizado. Porque você vê hoje é realmente assim, tipo, você vai falar, a galera tá... não, tem um seu lado criativo, que é você pegar um cara de 90 anos e fazer história e a galera consome ainda, mas assim, eu não sei, pô, vocês fizeram a pergunta pra ele assim, como ele começou a gostar. Agora eu pergunto pra vocês, assim, tipo, aqui na brincadeira, que vocês são eles assim, então aqui, tipo, sim, até, sim. mas por que vocês não tiveram isso? Eu lia bastante televisão quadrinho, mas só do Pica-Pau. Acho que eu zerei todos que tinha possível, assim, na cidade de Pica-Pau, eu li. Mas acho que eu nunca peguei pra ver na HQ, é mais os filmes, assim, sabe? Acho que eu não desenvolvi interesse, sabe? Não tinha ninguém ali da sua Não, família pior que não. Eu acho que consumia? foi isso, eu nunca tive um incentivo É. a começar a ler, entendeu? Eu já sou diferente, tipo assim, ó, eu gostava já dos heróis da Marvel e da DC, essas coisas. Ainda mais que eu, tipo, tem um negócio que é, eu prefiro os vilões da DC do que os heróis da Marvel, uns negócios assim. Aí, tipo assim, o meu primeiro HQ foi esse aqui, o primeiro e único também, que é o Aranha Escarlate aqui. Sim, sim. Aí, tipo... Baita saga complicada, da onde ele veio, né? Então... Né? A Aí, saga do clone. Aí, tipo assim, só nesse HQ aqui, acho que tem o Aranha Escarlate, tem o Peter Parker, o Ben Reilly, que é o Aranha Escarlate, tem o 2099 e tem um monte de Homem-Aranha aqui. Só nesse HQ que aqui. é um prelúdio, quase não um prelúdio, mas quase uma coisa, questão do Aranha Multiverso, né? Aí trabalha Aí, com volume todo, Aranha, volume 1. Tem uma Aranha Porquinho, Sim, tem, tem um monte. Spider-Ham, né? É. Pra dizer ficou esse, né? Porcaria. É o Porco-Aranha. Isso, tem aquele... Porco-Aranha. dá pra ver lá daquele... A menina que tem um robô, a menina que tem um robô. Sim. tem aquele filme do Miles Morales lá, o Into the Spider-Verse, né? Isso. Então, Tá aí saindo- dá pra tá ver um saindo monte. O próximo agora em 2025, né? É legal. Sim. 2025. Aí, tipo, tem um monte, tem até um Homem-Aranha Tiranossauro Rex lá, uns negócios assim. E aí, isso veio de one-shots que surgiam nessas pequenininhas aqui, que eram do coisa. Pô, a gente não falou eu, assim, tipo, que eu consumia muito nesse aqui, era um pouquinho maior, já vinha um pouquinho maior. Dessa época aqui do... Já maior, mas dos X-Men, cara, eu consumia muito X-Men. E aí consumia mais o Wolverine, porque o Wolverine também ele é um quadrinho. Ele foi vendido quadrinhos livre aqui no Brasil, mas ele é um quadrinho mais adulto, porque Ele é adulto. ele é adulto. Lá era vendido como PG, lá por número ímpar nos Estados Unidos, era 13, era vendido como PG 15 nos Estados Unidos, pra nós já chegou porque aqui no Brasil nunca teve aquele consenso de a produtora ler. Então, o que recebia, história, quadrinhos, super-herói, né? Pode imprimir, classificação livre. Então, tipo assim, aí tem o pessoal que é o velho carrancudo, né? Começou a ler quando criança, não, porque Wolverine na minha época era melhor, não sei o quê. E continua isso. E aí vai dar aquela adaptabilidade. Tem bastante. Mas tem aqui a maioria O tem um... Justiceiro, cara, o Justiceiro também é um que é mais velho. O Justiceiro também sempre foi uma leitura muito mais velha, no caso. Porque ele não trabalhava só com aquele negócio de, não, vou limpar a cidade do crime e tudo mais. Não, o Justiceiro, ele vai um pouco mais além. Ele é um justiceiro, né? Isso, tanto que o símbolo dele como Justiceiro é uma coisa que você vê muito hoje em dia, o pessoal usando camisa, usando um petzinho, botando aqui do lado, e não entende de onde que vem aquela Qual que é o símbolo dele? É aquela caveira. Ah, A verdade. caveira, Verdade. isso, caveira Verdade, arranhada. verdade. E o pessoal usa aquele símbolo ali como bel prazer, mas aí não entende a simbologia do que é o Justiceiro de verdade, né? Tanto que, assim, dá uma diferenciada muito grande, tá? Porque ele é um assassino. Ele não é um herói. O pessoal fala, não, é anti-herói. Não. Isso é a portabilidade da HQ. Anti-herói para definir como um personagem. Mas ele é um assassino dentro ali e é considerado como também um meio vilão. Porque o cara não tem pudor para matar quem ele achar que deve morrer. Então, assim, como diferente do Demolidor, que também é um pouco mais adulto, Também. que é aqui da série do Frank Miller, que ele que deu meio que uma adultizada também nesses personagens da Marvel, tanto também que é do Cavaleiro das Trevas e tudo mais, o mesmo autor, ele fala assim, o Demolidor ele tem um consenso, se deve matar ou não. Né? Tipo assim, a pessoa deve morrer ou não deve morrer, existem várias questões que ele teve junto com outros vilões que ele não sabia. Tanto que faz parte do personagem. O personagem é cego e em cima daquela questão de a justiça é cega. Então não tem que pender para algum lado. Quem deve julgar deve ser a corte. Então sempre vai ter aquela virtualidade entre o personagem que é o advogado que mente todo dia, falando que ele tem que fazer,
com um herói que quer realmente demonstrar a verdadeira justiça pelas mãos. Então é uma amálgama dos dois, tanto que é um personagem muito complexo e é bacana de ver isso. Não, é bacana de destrinchar isso. O Batman também tem aquela moralidade de nunca usar armas. Meus pais morreram por uma, nunca vou usar. Né? Mas quebrar o cara na porrada tá tudo bem. Mas se pegar a origem do Batman, né? Quando ele vai pro Asa Blu, ele nunca, mas ele virou um assassino, Ele né? virou um É, assassino. que é tipo assim, tem. Nos quadrinhos geralmente aparece, tipo, diferente dos filmes, nos quadrinhos aparece um monte de quadrinho violento, assim, né? Tipo, o Wolverine é um exemplo. Tipo Nossa, assim, Wolverine pode é pegar o. foda, É, Wolverine não tem pode tudo, pegar. Wolverine Mas picotava, Às vezes dá pra né? pegar qualquer herói, assim, vai ter um quadrinho dele que vai ter um sanguinário, assim. É muito violento. Tanto que os X-Men, acho que deu uma freada brusca do que era o conteúdo de Wolverine pro conteúdo. Wolverine ele surgiu numa HQ do Hulk, começou ali. E mais pra frente, 4 anos, não, menos até, acho que um ano depois, aí começou o X-Men com o Wolverine. Que foi a segunda leva dos X-Men ali nos anos 60, se eu não me engano, acho que foi isso. É igual o Deadpool, né? O Deadpool saiu pra 18 anos aqui, o filme saiu, aí teve uma galera forçando, até tinha assistido Deadpool, acho que tava o Henrique, o pessoal, vamos lá assistir, não, falei, não, você falou, tem 18 anos, não, mas ela pode, aí podia acompanhar dos pais, né, mas... Eu acho engraçado isso, tipo assim... Então. Não é, Não tem sentido não isso. faz sentido, né? Não 18 tem anos, sentido. independente se tá com o pai ou não, Então, não tem 18 anos. É que assim, lá fora é comum a pessoa te barrar, aqui no Brasil não é tanto, né? Em questão de vários filmes com faixa, identidade, tipo, não, é com os pais, mas assim, que nem o pessoal que viveu ali nos anos 90, assistiu Jurassic Park, quem era adulto, quem foi ver pela primeira vez, o livro ele é completamente terror. Sim, verdade. O livro Tô é ligado. completamente terror. Sim. Agora, quando eles foram gravar e passar para uma tela, eles falam assim, pô, a gente vai ter que abranger um pouco mais. Pra ganhar mais, Pra né? ganhar mais, exatamente. E aí o que aconteceu foi, eles deram uma diminuída, fizeram a história um pouquinho mais boba, Nossa, totalmente fofinha, né? totalmente fofinha, Sim. mas assim, a questão, se tu pega pra ler o livro e tudo mais, você vai ver que é muito mais abrupto. Né? Tanto as mortes dos personagens que acontecem no livro, elas não são brutais, elas são mais aquela, tipo, aquilo não é um dinossauro. Começa por aquilo lá, tipo, desde o premisso do livro aquilo são monstros. Então você não pode olhar como se fosse um animal. Nunca foi um animal. E aí, a partir do momento que você tem, você fala assim, beleza, agora eu vou ler o livro, vi o filme, vou ler o livro. Aí você vai ver uma outra parte que você não vai ver, que você nunca vai ter no cinema, que é dessa questão de dessa adaptação, que é pegar um material, né, e jogar pro cinema. Eles sempre vão ter que transformar com um público maior. O caixa tem que render. Não adianta, tipo assim, vamos fazer mais adulto, para povo mais adulto, beleza, o adulto todo consome. Depois que os adultos consomem, isso vai cair no colo de criança, independente. Vai ser por Netflix, vai ser por um stream da vida, vai ser por um Amazon. Uma hora ali o povo vai acabar assistindo, ou vai acabar lendo. É o capitalismo. E ponto. É a forma base. Alguma hora vai cair no colo. Exato. Que nem, quando saiu do Jurassic Park ainda continuando, teve adulto que, cara, sentiu medo dentro da sala de cinema. Porque o T-Rex foi feito tanto no 3D em poucas cenas, mas a maioria era animatrônico. E aí você tá vendo um monstro pré-histórico, né? Porque, tá no livrinho, que fofinho. E ali ele tá comendo geral. Então, assim, teve adulto que sentiu medo. E quem era criança que foi acompanhar, que saiu como faixa etária 10, saiu gritando na época. É uma questão que, tipo, trava um pouco a cabeça, e essa é uma que eu bato aqui assim, eu falo que tem que respeitar essa faixa etária. E o Jurassic Park, quando saiu nos anos 90, tinha que ter saído pelo menos com 16. Que eu acho engraçado, né? Os caras fazem um dinossauro fofinho, né? Tipo assim, vocês, nossa, dinossauro, mas você quer o quê, né? Ele quer o quê? E aí, aqui na questão dos HQs também, nós temos um monte de pudor aqui em relação ao próprio Batman, o Super-Homem, por exemplo. O Super-Homem é um dos mais fortes que tem no universo da DC, mas você não vê ele matando ninguém. Entendeu? Eles colocam o que define o personagem na história em quadrinhos, se ele vai ser ou não violento, é a moral do roteirista. Então, tipo assim, o Superman ele é visto como bom samaritano, que é o espírito do bom samaritano norte-americano. Aqui no Brasil a gente tem outro espírito de bom samaritano. E apesar de ser visto como isso lá, eles tiveram que seguir essa mídia, acho que isso na verdade começou na Era de Prata, não foi nem na Era de Ouro.
que é lá nos anos 30, no caso. Isso foi muito mais destinado pra frente. Então, é outra mente, é o mesmo personagem, é outra mente, sempre trabalhando nessa questão dele ser sempre bom samaritano. Quando ele morreu ali, acho que foi nos anos 80, que foi a morte do Superman, que foi um baita de um evento da DC, que os anos 80 tanto meio que deu uma judiada no pessoal que liga, porque sempre tem essa questão do sobe e desce do mercado de história em quadrinhos. O que a gente pode fazer para levantar o moral? Alguém levantou, vamos matar o Superman? E foi essa a brincadeira. Tanto aconteceu com o Superman, a queda do morcego foi quando o Batman ficou tetraplégico. Foi o Bane que quebrou a coluna dele e tudo mais, que é uma coisa para quem lia, né, que quando era criança, falou assim, poxa, o Batman é uma pessoa ainda, né? Os caras desligaram a chave a gente tá indo longe demais nas histórias, tá ficando muito fantasia, vamos botar um pouquinho mais de realismo naquilo ali e trazer eles como personagens de verdade. Porque o Superman ele é um alienígena, né? Quem que matou ele? O Apocalipse. Então eles tiveram que criar uma ameaça muito maior para matar ele. O Batman não. O Batman foi alguém que planejou tudo e foi lá, atacou e deixou ele tetraplégico. Então, tanto que acho que o retorno do morcego foi uma coisa assim, foi muito complicado os caras escrevendo no pós, porque deixaram o personagem de molho, mas pra frente rebotaram todo o universo novo, né? E a partir disso, quando eles rebutam o universo, é muito constrangedor para quem estava lendo as sagas anteriores, porque sempre vai encontrar o mesmo personagem com uma nova mentalidade, então vai bater. E eles não podem, eles têm que mostrar uma mentalidade diferente, porém com ele sendo outro personagem, né? Tanto que a gente, que nem o Peter Parker, Homem-Aranha, no começo a gente vê o Homem-Aranha, a gente tem mais dele dos filmes do Sam Raimi, que é um pessoal nerdzinho, franzininho, não conseguindo rebater o bullying na escola e tudo mais. Tem toda aquela construção daquele personagem ali. Só que no início ele era daquele personagem que eu não consigo fazer bullying com o cara que me faz bullying, mas se eu tivesse esse poder, aí que gera a questão, se eu tivesse poder eu faria. O Peter Parker nunca foi uma pessoa assim, do início pelo menos, que pensava nesse lado que grandes poderes têm grandes responsabilidades. Essa frase nunca vi do Tio Ben. Isso, desde a primeira HQ dele foi ele mesmo que falou. Depois pra frente que adaptaram. Então, assim, era um personagem que, se eu tenho poder, eu podia fazer com que eles pagassem pelo mal que eles me fizeram. Mais pra frente, assim, eles começaram a trabalhar um pouco mais nessa estabilidade mental dele, até porque ele era um adolescente de 16 anos. Foi isso que fez também ele crescer enorme, porque a maioria eram adultos, né, na questão de ser um super-herói, e aí ele chega assim com um adolescente de 16 anos. Estourou. A criançada amou aquilo ali. É verdade. O garoto nerd, né? O garoto nerd. Até hoje, acho que é o que mais a galera gosta, né? Tipo assim, hoje em dia, acho que boa parte de quem começou a ler no final dos anos 70 começou pelo Homem-Aranha. Que aí, porque se identificava com o personagem. Vai muito daquela parte. O Stan Lee e o Steve Ditko, que era o pessoal que criava essa galera lá da primeira leva, eles pensavam muito na adaptabilidade para público. Né? Tanto que, assim, quando estava tendo as leis norte-americanas, agora eu esqueci, do movimento Pantera Negra norte-americano, a Marvel solta uma HQ chamada Pantera Negra, no meio desse movimento dos direitos civis norte-americanos. Para quem era conservador na época, achou uma afronta. Porque como assim? Vai enaltecer ainda mais aquele movimento e tudo mais. E fez uma diferença gigantesca. Né? Para quem conseguia, uma criança negra nos anos 60, 70, ver que tem um super-herói imponente como é o Pantera Negra, fez uma diferença na cabeça daqueles que conseguiam comprar e consumir. Isso dá uma esperança para uma criança, assim, poxa, ele é um herói, eu também consigo ser. Porque a maioria era a boa parte era branco. E quem era um herói negro, geralmente ficava como sidekick. Né? O Capitão América tinha um que era o Falcão. No início, a Marvel ela fazia assim, ela não destrinchava assim, o Capitão América é um soldado, tudo mais, tem um tom de superioridade. Não, o Falcão sempre bateu de frente com ele nessas questões idealistas, no caso, né? Anos 60, rapaz, eu sou negro, tu que é o branco da parada, eu não posso resolver os problemas que você tem voz para resolver. Eu tenho minhas lutas, você já garantiu as suas. Então, assim, isso é uma questão que naquela época já era discutida. E é bem pesado para parar para pensar assim, porque quando você é um pouco mais adulto, você vai pegando essas histórias mais antigas, que é uma leitura um pouco mais complicada, essas HQs dos anos 60, 70,
que elas dão uma destrinchada legal na tua cabeça, porque você tem que ter a gana para querer ler aquilo ali e aprender o material. Aí quando você vai lendo o material e a diferenciação que eles já colocavam nos textos antigos, você vai vendo que os personagens ali, eles têm uma adaptabilidade assim, de comoção entre o que está acontecendo no momento. Isso é bacana. Tem gente que se identificava naquela época, só que era super bem escondido, era super bem tramado, né? Os Estados Unidos sempre teve esse vigor de colocar aqueles selos, né, de parental diverso, para literalmente falar assim, ó, esse material aqui não é para o seu filho ler. Então imagina nos anos 60, que a história do quadrinho era mais livre, eles têm que construir um personagem que representasse uma classe ali. Sim. E falar assim, ó, esse material é pra você, cara. Cresce além disso aqui, cara. Uma nação superior à outra, né? Uma nação, né? O Pantera Negra. O Pantera Negra, mas nos quadrinhos ele não fez tanto sucesso assim, né? Tipo, de uma forma geral. Verdade. Só que o filme fez filme, sucesso pra caramba. Quando o autor morreu ainda, deu um trampo assim. É um dos filmes que... Chadwick um dos poucos filmes que realmente foi muito bom, assim, a sequência dos filmes, né? Foi muito bom. Pantera Negra, foi muito bom a sequência, velório dele, né? Então assim, pegou legal, porque o pessoal nunca imaginou afrofuturismo. Né? Tipo assim, e se a África fosse o continente que levasse a acabasse a ideia, né? Empurrar pra frente essa questão de que o futuro foi ali, foi construído ali. Aí surgiu Wakanda, aquela cidade imponente, linda, maravilhosa. Isso é mais bacana. Não é uma construção que o pessoal vai seguindo em cima ali. E aí nós temos também outros também. Mas assim, tipo assim, a galera, mas se vê a galera lendo quadrinhos hoje, Não, acho que eu nunca vi. Muita Hoje gente, acho é mais mangá que vocês pegam, o pessoal lendo, né? Sim. Até porque a questão do mangá é aquela mesma, é muito mais fácil acesso. Muito mais fácil acesso para tanto começar a ler ou para achar. Né? A Planeta Mangá, que é a que distribui aqui no Brasil geralmente, você chega lá no site deles, eles têm a lista toda que você quer. Esses negócios aí, eu queria voltar a ler HQ. Tipo, eu tenho uma banca que fica do lado do meu apartamento ali, aí tipo, é bom até. Só que o problema é o dinheiro, né? Então o problema é assim, tipo, ficou muito caro, né? A questão, assim, eles vão tentar recapitular, porque é o seguinte, tem essa questão de quem compra esses quadrinhos hoje, é a galera, vamos dizer, acima aí dos 25 anos, pelo menos, que já tem seu trampo, né? Já ganha, então eles não têm muita preocupação com o valor. O mangá não é tão mais barato, não, mas é a molecada que se pega e tal. Tipo, apesar que os mangás também, aqui, não sei, eu leio pouco. Depois não, eu conheço só mais de série, alguns que eu pego e tal. Mas a classificação, porque eu sei que tem mangás ali que são violentos, né? Que são duas formas, né? Que tem o shonen, que vai para adolescente. Geralmente são aquelas histórias mais boas. Naruto, Dragon Ball era shonen, deixa eu lembrar o que mais. Demon Slayer. Pokémon também. Pokémon é uma coisa absurda. Tipo, tanto que o Pokémon é aquela fora da curva que os caras estão desde os anos 90 publicando. Só que começou nos jogos, não começou no mangá. Só que mesmo assim, é uma bola fora da curva, porque o Japão tem aquela questão do começa e termina. Pokémon tem até hoje, que é uma máquina. Vender bichinho é muito bom. Sim. Figurinha depois. Jogo mesmo. Pokémon GO é febre ainda na escola. Ainda tipo assim. Cara, já tem o que? E teve tomou altas e baixas, 10 né? anos. Tem uns 10 anos, acho. Já, 10 anos quase. Então, assim, a questão é shounen e seinen, que é o público mais adolescente, criança, e o público mais adulto, que é o seinen, que aí vai para outras questões, que é Junjito, por exemplo, que isso já é um autor já de terror, no caso. É muito. Death Note. Death Note também é seinen. Aquele que é samurai lá. Vagabond é muito bom. É umas leituras assim que você pega assim e é introspectiva. Você consegue sentir a filosofia daquele personagem abrindo um pouco ali e falando, pô, tem uma coisa diferente. Vinland Saga, por exemplo, o pessoal reclama muito que tem uma parte gigantesca que é só ele sendo escravo, que é o personagem principal, que é o Thorfinn. Só que é ali que começa a bater o martelo e construir o personagem de verdade. Depois que você passa aquilo ali, você começa a absorver. Né? Então, Vinland Saga é um personagem, para quem não está reconhecido, é uma criança viking praticamente, o pai dele é morto e tudo mais. Tá bem bastante sucesso isso daí, né? Tá bastante sucesso. O pai dele é morto e tudo mais, aí ele vai lá, é um viking entre aspas, vira um guerreiro, com sede de vingança e tudo mais, e acontece um pequeno momento que ele vira um escravo.
E é ali que ele vai dominar um pouco dessa raiva que ele tem, né? E tanto que é num período histórico onde que a Viking, barco, essas coisas, estava sendo cristianizado. Então era uma época ali de 1600 mais ou menos, né? Bom, Vikings já é século, né? 1111, né? Isso. Praticamente nessa época. E a descoberta da América, originalmente contada por esse ângulo, que era o pessoal que entrou pela América pelo Canadá. Né? Que é, tanto que tem a Vinlândia, a terra do vinho, é por conta disso. Que é um pequeno espaço de terra no Canadá que o pessoal começou a morar ali. Né? Antes, quem descobriu a América? Foi essa galera, não foi... Os Vikings, né? Foram os Vikings, não foram... Cristóvão Colombo chegou aqui na Mesoamérica e falou, não, isso aqui é território, agora é América. O pessoal já estava aqui há muito tempo antes, né? Então, é um baque muito grande quando você começa ali, sem nem já vai... É mais fácil achar, eu acho que essa questão é mais fácil achar, cara. E essa questão é mais... Porque, pô, tem quadrinhos que tu vai comprar, que tu pegar, assim, que nem tá falando aqui, pegar... eu quero começar a ler os quadrinhos dos anos 80. Cara, tu vai ter que desembolsar uma grana, porque é caro pra caramba. Cara. E achar uma saga completa. Tipo, esse aqui... E achar uma saga completa... Esse meu HQ aqui, acho que tipo, foi em 2018 que eu comprei, foi uns 25 conto. Então, o preço geralmente tá aqui, ó, no código de barra aqui embaixo. Aqui, ó, 20 conto. 20 conto. Você vê, o preço geralmente fica no código de barra. Ideal. Só que isso é uma média de controle. Tipo assim, os mangá... Isso é uma média de controle. Tipo, eu comprei bastante mangá do Demon Slayer. Era, tipo, cada mangá era R$36. Isso na época que era febre, não é? Mas agora baixa um pouco, fica 22 no bem. Achei que era mais caro. Não. E você acha muita gente que vende também, porque como ele começa e termina, se você colocar ele no LX ali da vida, você vai achar muitos, cara, é barato assim, tipo, você vai comprar coisa, você vai pagar uma média de Acaba 20. a saga, não vai sair mais. Não vai sair não tem por que mais. você manter o material. Tem aqui histórias quadrinhos, você espera sair todo aquele material. Não tem porquê, às vezes o cara deixa na estante, né? Que nem acontece, eu deixo na estante, eu sou obrigado a plastificar minhas coisas por conta de traça. Tem gente que não, deixa lá, bonito. Tem que Acho que fazer tem um isso, pouquinho né? aqui, o meu inclusive. Não, eu tenho o meu, eu perdi muitos, cara. Eu deixei guardar na caixa, eu tinha... É que nem aqui, ó. Questão de traça é igual isso aqui, ó. Ó. O dano que a traça causa, você não sabe, ó. Tem uns buracos aqui no meio da HQ, né? Que nem aqui no início, ó, o rasgo enorme que tem, corta textos. Então aí tem que tomar, agora eu vou dar uma ajeitada, você tem que ter esse cuidado. Porque alguns realmente eu desfiz mesmo e tal, não sei o quê. É que é muita coisa que fica acumulando. Aí eu tô mais guardando esse e mais alguns outros coisa, que eu tenho. se tiver alguma coisa lá que você não quer mais, você pode dar Vamos ver lá, porque mais os encadenados, porque os encadenados fica mais fácil, porque esse aqui é até mais resistente que aquele ali, não chama tanto. Mas fica bonito assim como coisa, você tem lá uns Funko Pops lá também, que virou febre. Virou. Aí eu tenho bastante também. O material que surge desse, tipo assim, filme, adaptação e tudo mais que surge, vindo desses materiais, fazem dar uma revivida. Tanto que ali, 2011, quando saiu Vingadores, o primeiro, cara, ali estourou de volta a história em quadrinhos. E aí os caras começaram a forçar encadernado. Tanto que foi isso que encareceu o mercado para vocês hoje em dia. Então, se vocês chegarem agora na banca, uma quinzenal, digamos assim, vamos botar um X-Men da vida, tá saindo a 22. Na minha época que eu comprava, já tava entre 12 e 16 reais. E já tava meio chato, tipo assim, uma criança chegar num pai ou numa mãe e falar assim, eu quero papai, preciso de 30 reais por mês. 2014, 2030, o cara, pra que tu quer 30 reais? O que você vai fazer com 30 reais? Começar a ler. E também veio dessa outro bloqueio dos pais também, né? Tipo, você vai comprar pra ler, cara, Tem justificativa, são vários núcleos do porquê que não e aqui também não tem um pouco da cultura também, né? Eu falo lá, por exemplo, mas nesses comic books que a gente visita, você vai lá, é um centro de galera. Tipo, eu comecei aqui a ler quadrinhos. As crianças, né? Os adultos criança aqui. Você lê quadrinhos, tu tinha as bancas, né? Isso no estado de São Paulo. Tinha as bancas e tinha Sebo também. você tinha as casas que vendiam, que eram umas casas mesmo, você entrava na casa, você tinha na frente, você tinha os quadrinhos e atrás onde jogava RPG, porque era tudo era o mesmo ambiente. Tudo mesmo ambiente. mesmo nerd. Isso, aquele meio, então, vai ter lá uma partida de sei lá, de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, ou sei outro e tal.
E aí você, o que eu mais gostava do Saqueador de Charadas, tem um RPG que é o Saqueador de Charadas, é fantástico. E aí tipo assim, você ia lá, ia jogar, a mesma galera que consumia isso, então você tinha, aí você fazia os seus amigos, uma coisa tipo, você vai lá numa quadra de futebol, hoje complexo tem lá da galera de futebol, e você vai lá, o cara joga futebol, aí vai jogando, faz as amizades, então... Aqui a gente vê menos isso aqui, sabe? Tipo, porque assim, cara, é convívio social. Então tem a questão problema tem a questão da internet, né? Os jogos online, as coisas online acaba dificultando essa galera ter que ir buscar, né? Isso acho que é uma Na questão. Europa, nos Estados Unidos, hoje em dia eles já se adaptaram a essa questão do história em quadrinho online. Para eles ficou muito mais fácil. Na Europa, você assina um plano, igual como se fosse um Kindle da vida, e aí você coloca lá, eu quero ler tal material. Você vai encontrar material que você não encontra na banca, por exemplo, porque os caras têm o direito, eles publicam o que eles quiserem. Então é muito mais prático. Né? Para esse pessoal começar a ler, eles vão ao acesso online. Só que aí a questão do online, os caras vão matando assim, pô, e se eu tiver esse material aqui em mão? E aí, então eu prefiro muito mais lendo assim. Então, aí tem essa questão, né? Porque você pode pescar o cara, né? Você vende o online, o cara curte, e aí o cara vai atrás da física. Vai da física, né? Vai da física. Porque, tipo, nós vamos agora viajar, a gente vai pra Londres, aí tem uma Forbidden lá em Londres. Pô, tu vai lá... Gigantesca. Cara. É que, tipo assim, se eu tiver... Você vai lá, tem um cara, mas é uma galera, e é do mundo todo, cara. Tu vai lá nesses lugares, esses comics que nós fomos, aí pros lugares aí, cara, é socado de gente, assim, sabe? É que, tipo assim, se eu tiver lendo aqui, ó, o meu coisa aqui, ó, tipo, eu tô tranquilo assim lendo, mas agora se eu tiver lendo aqui, ó, eu tô lendo assim, aí tipo assim, eu lembro assim, cara, esqueci de upar minha vila no Clash of Clans, tipo, uns negócios assim. Tem uma notificação, um pop-up que surge ali. Sim. E o problema também de você ler da forma meio, digamos, pirateada, da forma, é os pop-up que aparecem de anúncio, incomoda. Já quando você assina, não tem isso. Então isso porque livra um pouco da pessoa se concentrar na leitura. Tipo Spotify com propaganda. Isso, mesma coisa. Mas assim, o que falta, eu acho que trazer, não sei, tipo, ainda São Paulo tem, Rio tem umas coisas que os capitais tem maior, que essa questão desse centro que a galera vai e vai para se encontrar, para trocar ideia mesmo, para sentar os a caras. portabilidade de acesso do material. Tanto esse material, quando a gente vê aqui que é importado, que são esses negócios superiores, para a HQ Nacional também. A HQ Nacional é um negócio muito mais absurdo de tu conseguir material, não sei que for uma livraria que estiver disponibilizando a revenda, uma editora que está fazendo, geralmente, tipo, que nem a Amazon compra de balde, geralmente, essas coisas, e esses HQs de cunho nacional, cara, é complicado um pouquinho de achar, sabe? Tipo, de você se entreter, que nem eu trouxe aqui um quadrinho aqui, que é do Thiago Souza, que é aqui de Gaspar. Ele escreveu Os Ratones, né? E, cara, é umas histórias assim... São animais antropomórficos, humanizados e tudo mais, só que umas histórias de convívio social, né? Então, aquilo ali, de pegar, tipo, sair um pouco, é uma leitura um pouco mais adulta, no caso, também é bacana, né? De você sair um pouco dessa linha, de começar a ler um negócio que vai destrinchar. A mesma pessoa que começa a ler, vamos dizer assim, lê um trecho de filosofia na escola e vai para Nietzsche, vamos supor, né? Entre outros, e vai tomando gosto a ler livros de filosofia, que é uma outra virtude da pessoa, que é, cara, viaja. Né? Você constrói um caráter em cima daquilo ali. Né? Você escolhe vamos ler isso aqui e vamos transformar. Daqui da região, eu sei que a maioria do pessoal começou a ler pela Cartoon. E ninguém dá uma valorizada porque é regional. Então tem mais aquela questão de material brasileiro e síndrome de vira-lata. Tem um cara, na verdade ele não escreve HQ, ele escreve ficção, né, livro de ficção de fantasia, que é realmente o cara de Joinville, eu esqueci o nome dele. E aí a gente não dá muito valor pra isso, né, cara? A galera, a gente quer esses caras aqui, né? Sim. Isso, porque é um material, tipo assim, colorido, é alegre, vamos pegar Mas quando vai pegar um material que é preto e branco, geralmente, como tipo assim, você já encontra esse mangá normal, mas é muito infantilizado. Esse aqui já é mais, tipo, meio dark, assim, Isso, do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, é o Batman velho, acabado, final de carreira. Nossa, ele pegou esse aqui, ó, o Batmóvel tanque. O Batmóvel tanque, é umas ideias por fora da curva. Então, assim, é um outro tipo de personagem ali que ele tá mais pesado, você sente uma hora mais carregado. Sim. Você vê o sangue de verdade. Então, essa questão dos
os personagens serem um pouco mais adultos ou uma identidade mais ampla, mais complexa, depois que você termina de ler essa história quadrinho de início, você vai atrás desse tipo de material. Não é porque você gosta e tudo mais, é porque você fica inculcado aquilo com a cabeça. Mas mesmo se vocês não lerem o quadrinho, pra gente também tá um... Nossa, porque eu olhei aqui, cara, já passou. Eu vou falar, vai até amanhã. Assim, mas tipo, vocês não leram, mas viram, né? Consomem o o visual, né? Sim. Qual que é o teu preferido, Manuel? De filme, assim, de É, herói? de personagem. Cara, eu não sei, velho. Eu gosto muito daquele filme do Batman, aqueles Cavaleiros das Trevas. São os A melhores. trilogia né? do o melhor. Bale, né? É do Bale, Heath Ledger né? lá, do Coringa. Isso. É muito Heath bom Ledger. esses filmes. É. Eu tô vendo agora aquela série do Pinguim, que é muito, Muito boa. boa, Eu tá? Eu assisti, assisti muito o primeiro episódio, é muito bacana, cara. Eu maratonei, cara, muito boa. É muito bom. É porque quando pega nessa questão um pouco mais adulta ela realmente chama atenção. O Flash também tem uma série bem longa aí, teve bastante ali. Até enrolaram demais. É, mas o Flash... Oito temporadas, eu acho. Isso. E fez bastante sucesso. Os outros, né, teve o do Gotham, que não vingou muito. Teve do Arrow lá também. O Arrow também, que Supergirl também, acho que também uma temporada, duas. Teve algumas coisas assim. O Flash pegou bastante, assim, porque o Flash também é uma que a molecada gosta, porque ele também é adolescente, né? O Barry Allen, acho que Barry ele Allen. é bem novo, ele tem 22 anos quando começa, então, tipo, o É, pós-adolescente... na verdade, ele tá acabando de sair da faculdade, que ele é nerd, né? Ele sai muito cedo, ele entra na faculdade muito cedo, ele é do CSI, né? Da polícia, né? Tipo um CSI. Forense, né? Forense da polícia. Ele é um cientista forense e... Então ele entra muito cedo, ele é bem nerdzão mesmo, assim, né? Tanto que... enfim, aí ele acaba... Então o Flash também pega, que é aquela coisa do correr rápido, né? Aquela coisa do correr rápido pega a galera também, né? Isso que aí, o que acontece o Flash geralmente foi feito pra tu lidar com o tempo que você tem. Então, tipo assim, porque ele corre, mas ele perde muita coisa da vida dele correndo. Sim. Então, tipo assim, quando você pra analisar os dois lados da moeda, do que aquele personagem tá trazendo, por conta do conteúdo dele, é uma coisa, que nem o Batman é trauma. É trauma. A maioria dos vilões, da galeria de vilões do Batman, são problemas de pessoas com alguma identidade. Vamos botar... O Coringa também é trauma. Coringa é trauma, vamos botar que nem Arlequina. a mulher gato é Também trauma. cleptomaníaca. Então é uma psique que tem que ser tratada. Né? Então são vários problemas mentais que a pessoa assim... O próprio Arrow sofreu um trauma. Todos esses personagens têm um trauma ali por trás. Né? O Barry Allen também, que é o trauma também da morte da mãe. Da morte da mãe. Não. Prisão do pai também. Tem a psicanálise, tem até um negócio assim, a questão do estudo dos arquétipos, né? Que é o estudo das personagens, dos super-heróis, o que eles representam. Porque todos eles são super-heróis, eles viram super-heróis justamente porque eles querem superar o trauma. Então é uma forma de superação do trauma. O Homem-Aranha, o trauma da questão da morte do tio Ben, do sumiço dos pais também. Sumiço dos pais. Né? A questão do bullying, então vai martelando muita coisa. Deixa eu pegar ali o Wolverine, é um trauma muito grande. O Wolverine, o trauma dele é a questão de tempo, ele é imortal, no caso, né? Então ele vai ver todo mundo ao redor dele morrer e ele não vai poder fazer nada. Ele foi manipulado também durante muito tempo. Foi o Demolidor. Foi no Logan que o Wolverine morreu? No X, né? No X, né? No X. E aí o que acontece é isso, né? Tipo, o tratamento de traumas em cima de personagens que ou eles vão ser muito bobos, ou eles vão ser muito adultos. Que nem o trauma do Demolidor, por exemplo, que é uma dessas criações do Frank Miller, foi quando ele, tanto como virar uma pessoa deficiente que é cego, do dia pra noite, porque ajudou outra pessoa ali, e a outra é a morte do pai dele no ringue por questões de boxe. De boxe, né? De compra e venda. De compra e venda de resultado. De compra e venda de resultado. O pai dele morreu em cima disso. E, cara, é um trauma pra criança. E ele vai pro orfanato, mesma coisa. Tem muitos que são criados no orfanato, que perde o pai, perde a mãe, sofre uma série de problemas. O próprio Robin também, né? A morte dos pais. Se tu colocar uma balança... Né? Os 5 Robin. Se tu colocar uma balança assim, acho que a maioria da DC que tem esses negócios lá de problema psicológico, de órfãos, assim, que obviamente na Marvel também tem isso. É que a Marvel, a maioria mais tipo, Deus, alienígena. Já é uma mitologia. Eles são menos humanos, né? Eles são menos isso humanos. aí, ele já... o Homem-Aranha, por exemplo, foi por causa no mesmo mundo da Marvel, você tem os X-Men, todos eles são
Todos eles são humanos. Sim, com sim, muito traumas. É, Todos sim. eles. Todos. Ciclope, a coisa. Todos eles Sim. são. Nossa, todos eles passam por uma série de É que problemas. tipo assim, ó, mas tu botar em uma balancinha, A o vampira, mundo né, da mata o DC é um noivo, pouco né? mais dark, assim, se tu parar pra analisar. Porque, tipo, tem o Coringa que é louco, a Arlequina também é louca, tem o... O Batman também é louco. O O Batman Batman também é é o pior louco. de todos. Não dá Pinguim. pra... O Pinguim é louco, tem o Todos, Charada... Todos eles. É aquela É, questão, o- a questão, seu pai e sua mãe morrem, o que Duas você vai fazer? caras. Vou me tratar? Não, vou virar um super-herói. vou botar uma capa Não, preta. e ele e descobre também, depois quando ele descobre que na sociedade das corujas, né? Que ele descobre que os Isso. pais dele estão envolvidos com uma série de um coisas. monte de crime, É. mesma coisa. Saber que assim, não, a identidade do meu pai e da mãe era limpa, aí descobre que tá mais sujo que qualquer A coisa. questão sabia da disso. mãe, Tem outra, isso. a questão da Imagina mãe. assim, você tá numa cidade onde que o crime organizado domina, tá? Porque a questão Gotham é isso, é o crime organizado. Seu pai e sua mãe é da High Society. Você acha que ele não vai respingar a solda no pé deles? Vai, cara. Não sabia. E aí tem essa questão que quando ele descobre, ele... Eita, calma aí, então minha família, o dinheiro é sujo. Essa que é a questão do dinheiro sujo. Mas é isso. E tu, Bruno, qual que é o tu mais Cara, eu gosta? tenho dois, Flash e Homem-Aranha. São os dois que Não, pegam. não, E não. tu, eu, tipo... Qual que era a pergunta mesmo? qual é o seu super-herói? Os, né? Ah, tá. Tipo, assim, aquele negócio. O meu super-herói favorito pelo menos é o Homem-Aranha. E o vilão é o Coringa. E que eu acho muito top as histórias dele. Complexo isso aí. Uma psicóloga ali. Eu acho muito top as coisas dele. Eu também tenho isso, assim, eu tenho assim, divide em mundos, né? Mas meu super-herói de longe favorito é o Batman, porque ele é humano, né? Ele é humano, ele não tem poderes como Sim. todos os outros. Então eu gosto dessa questão humana. E o verso dele que é o Coringa, né? Então, tipo assim, eu não consigo separar Batman e Coringa. E outra também dessa questão humanas, uma questão para quem quiser começar a ler material um pouco mais autoral, sair um pouco desses super-heróis, começa por Marvels. Marvels é uma leitura muito legal, que é o seguinte, não é sobre super-heróis, é a visão de um jornalista no mundo de super-heróis. Então, assim, você vai encontrar super-heróis aqui, você vai ver as histórias deles, mas pela ótica de um jornalista. Então, assim, é outro tipo de leitura, porque você vê o que pode ser o seu pai trabalhando na rua enquanto tem 1 milhão de desastres acontecendo. Então tem essa outra questão que é o respingo do que acontece quando um evento gigantesco no mundo, como aconteceu, vamos botar aqui do Vingadores, que é mais... Que é quando aconteceu o estalo do Thanos, o pessoal desapareceu. No filme uma coisa, mas se você vai destrinchar a ideia, metade do planeta desapareceu. Tem consequências nisso. Pessoas que... Teve uma que subiu, que é agora do último filme da Viúva Negra, mesma coisa. A irmã dela reaparece no banheiro depois de 5 anos. E cadê a irmã? Cadê a irmã? Entendeu? Então tem os dois que eu não gosto. E da Marvel é a questão do Wolverine ali. Eu gosto muito do Wolverine e do Hulk, né? Ali, tipo assim, são O Hulk era meu favorito de criança os também. personagens, assim, porque o E tu, Hulk- Vitor? Qual que é o teu universo favorito Cara, das eu HQ? vou de Demolidor. Demolidor, porque é uma leitura muito complexa, é o personagem que eu mais gosto, geralmente, por conta, além, tipo, que é uma revelação, eu não sou muito religioso, já ele é católico, então tem aquelas questões dos dogmas próprios da religião que ele tem que combater junto com o herói, e aí que pesa aquela balança da virtude, por isso que o personagem me cativa bastante. Alan Moore, o Homem do Pântano, também, que é da DC, uma linha um pouquinho mais adulta também, é muito bacana, que ali é a questão do verde, do que o humano pode ou não fazer contra a natureza. Então é uma parada muito introspectiva da questão de o quão longe você pode mexer no meio natural. É esse do Homem do Pântano, eu só lembro do Injustice 2, lá que tem o Homem Tem. do Pântano. Não, mas saiu uma série que não deu muito certo, né? Aí vai O ser- filme também, saiu também um filme. não foi muito bom. Não foi muito bom. Mas é isso, Vitor. Então aí já estourando nosso tempo, a nossa Sim. backstage tem que ir. Cara, foi muito legal. Foi legal, Foi top. Pô, dá foi pra top. ficar mais 2 horas aqui Tranquilo, fácil. tranquilo. Tem E um com bilhão de certeza, personagens. não dá pra falar muita Zilhões, coisa. Depois a gente né? vamos trabalhar mais em cima de um ou outro. Muito um material, universo ou outro, muito material em filme também, adaptação. falar sobre filme, adaptação. Sim. Vitor, obrigado, cara. Você sabe muito, cara. Falar Você é um nisso, cara, parabéns. Vou comprar uma HQ daqui a pouco. Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu, Valeu Renato. demais, gente. Valeu. Valeu.